amores. Bom, hoje nós vamos ter aula de matemática, mas antes disso, né, mais uma vez vamos entregar nosso dia nas mãos de Deus, né, que Ele continue nos abençoando, tá certo? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, certo, ao conteúdo sobre os números decimais. Hoje nós iremos ver multiplicação envolvendo números decimais e também iremos ver, certo, ainda em multiplicação, né, a multiplicação de um número decimal por 10 por 100 por 1000 e divisão de um número decimal por 10 por 100 por 1000, certo? Abram o livro de vocês na página 248. Bom, nós vimos na aula passada de matemática as regrinhas que envolvem as operações de adição e subtração, certo? Entre números decimais, certo? Vimos a história da vírgula, temos que ter muita atenção na hora de armar as adições e as subtrações, certo? Colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? Ter todo esse cuidado e não podemos esquecer a vírgula, ok? Bom, na multiplicação também existem regras, então vamos conhecer essas regras para poder resolver uma multiplicação envolvendo números decimais. Vamos lá? Multiplica-se como se fossem números inteiros e ao produto, que é o resultado, damos um número de casas decimais igual à soma do número de casas decimais existente nos fatores. Bom, então, vamos aqui entender, certo? O que está dizendo essas regras sobre a multiplicação envolvendo números decimais. A gente vai fazer com exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos lá? Bom, temos aqui esse número, certo? Esse número decimal, 6 inteiros e 3 décimos, vezes 2 inteiros e 4 décimos, ok? Agora a gente vai armar a continha. Bom, o que diz a regra? Eu vou resolver a multiplicação como se fossem números inteiros. Então, eu não vou me preocupar ainda com a vírgula, certo? Então, vamos fazer aqui a continha. Pronto, aqui eu vou resolver, certo? Primeiro, eu vou multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Vem 1 para cá. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Agora, eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Aqui eu pulo uma casa decimal, certo? 6 vezes 2, 12. Agora eu vou somar. 2, né? Vou baixar aqui, ó. 5 mais 6, 11. Vem 1 pra cá. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. E aqui esse 1 vem pra cá. Pronto, eu resolvi, né, a multiplicação. Só que está faltando a vírgula. E o que diz a minha regra? Diz o seguinte: eu vou somar, certo, o número de casas decimais dos fatores, no caso multiplicando e o multiplicador. Aqui no multiplicando, certo, eu tenho uma casa decimal, que no caso aqui é o 3 que está ocupando, certo? Então eu só tenho uma casa decimal ocupada. E aqui no multiplicador eu também só tenho uma casa decimal, então eu somo. Então 1 mais 1, 2. Então são duas casas decimais. Então no meu resultado, no meu produto, eu vou deixar duas casas decimais depois a vírgula. Então a minha vírgula vai ficar bem aqui. Então eu vou deixar essas duas, ó. Por quê? Porque eu somei aqui, ó. Aqui tem uma casa, certo? Aqui tem uma casa decimal, certo? Que é o 3. E aqui também tem uma, certo? Uma casa decimal. E aqui também. Pronto. Aí eu somo as duas, tá? Duas casas decimais. Então eu deixo duas casinhas decimais aqui no resultado final. Entenderam? Vamos fazer aqui outro exemplo. Bom, vamos ver aqui esse número. Pronto, aqui eu tenho 1 inteiro e 32 centésimos vezes 2 inteiros e 3 décimos. Vou armar a continha. Pronto. Vamos resolver, certo? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3. Agora eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Lembrando, né? Deixa essa casinha decimal aqui vazia, né? 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Agora eu somo aqui os dois. Esse 6 aqui eu desço, certo? 9 mais 4, 13. Venho pra cá. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10.
Venho pra cá, 1 mais 2, pronto. E agora a vírgula, onde é que vai ficar a vírgula? Nós vamos somar, certo? O número de casas decimais dos fatores, né? Aqui nós temos 2 e aqui temos mais uma, então são 3. 1, 2, 3. Então aqui eu vou deixar 3 casas decimais ocupadas depois a vírgula. Então a minha vírgula vai ficar aqui, ó. Certo? Eu vou deixar essas 3 casas decimais ocupadas, certo? Esses 3 algarismos aqui vai ficar depois a vírgula, certo? Porque eu somei aqui, ó. Aqui tem 2 casas, certo? Tem 2 casas decimais. E aqui tem uma, certo? Então eu somo as duas, dá 3. Então aqui ficam 3 no resultado final. Ok? Entenderam? Certo. Muito bem. Agora, nós vamos ver agora, certo? Lá na página, na 249 tem atividade, na 250, 251 também tem atividades, né? Agora nós vamos ver, certo? Na página 254 e 255, as regrinhas envolvendo a multiplicação de um número decimal por 10, por 100 e por 1000 e divisão de um número decimal por 10, por 100 e por 1000, certo? Então vamos lá, página 254, vamos ver aqui essas regrinhas. Bom, quando vamos multiplicar, certo, um número decimal por 10, por 100 e por 1000, existem regras, então vamos ver aqui. Para multiplicar um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a direita. Para multiplicar um número decimal por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita. E para multiplicar um número decimal por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Certo? Então, de acordo aqui com as minhas regras, né, envolvendo multiplicação por 10, né, de um número decimal por 10, por 100 e por 1000, você vai movimentar a vírgula. Então, é só isso, é movimentar a vírgula para a direita. Vamos ver aqui. Bom, temos aqui um número. Certo? 2 inteiros e 51 centésimos vezes 10. Bom, de acordo com a regrinha, o que é que está dizendo? Eu vou movimentar essa vírgula uma casa decimal, uma casa para a direita. Então, vai para lá a vírgula, só uma casa, certo? Então, a regrinha é bem clara. Você vai repetir um número e você vai movimentar a sua vírgula, uma casa para a direita. Somente uma porque é por 10, certo? Então, vai ficar o resultado assim. Pronto. Eu vou movimentar, ó. Eu desloquei essa vírgula para cá, ó. Certo? Porque é por 10, certo? Agora vamos ver um exemplo quando é por 100. Bom, temos aqui 12 inteiros, 384 milésimos vezes 100. Bom, quando multiplicamos um número decimal por 100, a vírgula ela vai se movimentar 2 casas decimais. Então, ela vai sair daqui, certo? E vai pular 2 casinhas decimais. E ela vai vir para cá, certo? Então, vai ficar assim o resultado. Ela tá aqui, ela vai vir 2 casinhas. Então, ela vai vir para cá, certo? Estão entendendo? E quando é por 1000... a vírgula ela vai se movimentar, certo? 3 casas decimais para a direita, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. 6 inteiros, 389 milésimos vezes 1000. Então, a minha vírgula ela tá bem aqui, certo? Se eu vou deslocar ela 3 casas decimais para a direita, então ela vai sair daqui e vai vir para cá, ó, para o final. Quando ela vem para o final, que já não tem mais nenhum número, então eu não preciso colocar essa vírgula. O número fica assim, ó. Certo? Ele fica dessa forma. Ok? Então eu não preciso colocar a vírgula. Ok? Bom, então fica dessa forma. Vocês entenderam?
Bom, aqui eu estou vendo aqui nessa questão aqui. Mas se você colocar uma vírgula aqui no final e acrescentar aqui um zero, não vai ficar errado não. Porque aqui o número, quando você multiplicou por 1000, esse número aqui, como a vírgula se movimentou para a direita, esse número aqui, ele tornou-se inteiro, né? Ficou 6.389 inteiros. Então, como eu já expliquei, né, quando o número ele não tem vírgula, essa vírgula existe, está no final, certo? Então, se você colocasse a vírgula aqui e acrescentasse assim um zero, também está correto, certo? Entenderam? Então, só para explicar, certo? Pronto. Compreenderam? Pronto, pois é dessa forma que nós resolvemos, né, multiplicações de um número decimal por 10, por 100 e por 1000, ok? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Aqui nós temos um número, certo? 7 inteiros, vamos ver aqui mais um exemplo. 38 centésimos vezes 1000. Vamos ver aqui esse exemplo, certo? Bom, a vírgula ela vai se movimentar 3 casas decimais para a direita. Só que aqui, né, nós temos somente 2 casas decimais. Quando isso acontece, o que é que a gente faz? Nós vamos acrescentar um zero, certo? Então vai ficar assim, ó. Por quê? A vírgula ela está aqui, então ela vai se movimentar 3 vezes, ó. Aqui eu tenho 2 casas decimais. Então, mais uma casa decimal. Como não tem mais números, então eu coloco zero, certo? Então, fica dessa forma, ok? Entenderam? Muito bem. Bom, então, multiplicação, certo? Envolvendo números decimais por 10, por 100, por 1000. É dessa forma que se resolve, ok? Agora, vamos ver, certo? Divisão de um número decimal por 10, por 100 e por 1000. Vamos lá? A tia vai apagar aqui a lousa para a gente começar. Bom, divisão de um número decimal por 10, por 100 e por 1000 está na página 255. Vamos conhecer agora as regrinhas. Bom, agora vamos entender como fazemos uma divisão, certo? De um número decimal por 10, por 100 e por 1000. Vamos ver aqui as regrinhas. Para dividir um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Para dividir um número decimal por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. E para dividir um número decimal por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Bom, então vamos entender aqui. Na multiplicação, a vírgula era deslocada para a direita. Na divisão, ela vai ser deslocada para a esquerda. Vamos ver aqui os exemplos. Temos aqui um número 16 inteiros e 31 centésimos dividido por 10. Bom, de acordo com a regrinha, o que é que diz? Que a minha vírgula ela vai ser deslocada para a esquerda. Então, ela vai voltar. No caso, ela vai voltar uma casa decimal, porque é por 10. Então, vai ficar assim o resultado. Pronto. Dessa forma, a vírgula vai sair daqui e vai, certo, se deslocar uma casa decimal só, certo? Vamos ver aqui por 100. Temos aqui 245 inteiros e 9 décimos dividido por 100. Bom, quando é por 100, certo? A vírgula ela se desloca para a esquerda 2 casas decimais. Se ela está aqui, ela vai vir bem para cá, 2 casas decimais, certo? Então, ela vai vir para cá, ó. Então, vai ficar assim, ó, o meu resultado. Ok? Certo? Agora, vamos ver um exemplo quando é por 1000. Bom, quando é por 1000, certo? A vírgula ela vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Se a minha vírgula ela está bem aqui, então ela vai passar por 3 casas decimais, ó. Ela vai vir bem para cá, ó. Mas aí o que que acontece? Não tem número, certo? Então vamos ver aqui como é que vai ficar.
certo? Bom, ela estava bem aqui, essa vírgula. Então, ela vai vir bem pra cá, certo? E no caso aqui, eu vou acrescentar o quê? Um zero. Vai ficar assim. Esse zerinho aqui, nós acrescentamos o zero. Ok? Fica dessa forma. Vocês entenderam? Pronto. Então, na multiplicação, a vírgula ela vai se deslocar para a direita, certo? E na divisão, ela vai se deslocar para a esquerda. Ok? Pronto. Agora vocês vão fazer as atividades e daqui a pouquinho retornem para ver as correções. Vamos lá? Bom, agora vamos fazer as correções, certo? Vamos iniciar aqui na página 246, que foi a atividade extra. Bom, na segunda questão diz assim: calcule o resultado das subtrações a seguir. Bom, essas subtrações, certo? É para fazer as continhas no caderno, arma no caderno, se no livro não tiver espaço, e coloca os resultados no livro, ok? Então, vamos ver a letra A. O resultado, 1 inteiro e 15 centésimos. Confiram. Letra B, 1 inteiro e 25 centésimos. Letra C, 64 centésimos. No item D, 12 inteiros e 84 centésimos. E, 5 inteiros e 76 centésimos. E no item F, 3 inteiros, 203 milésimos. Então, confiram os resultados, certo? Ok? Na terceira questão, diz assim: preencha os espaços fazendo as operações de acordo com as setas coloridas. Então, nós temos aqui, certo? Os primeiros quadradinhos aqui, vocês vão conferir os resultados, né? Onde está indicando para você fazer somas ou subtrações, certo? Então, vamos conferir os resultados. No primeiro quadrinho é 7 décimos, no outro 5 décimos, no terceiro 4 décimos, no quarto 7 décimos e no último 5 décimos. Então, confira os primeiros quadrinhos, certo? Agora vamos, certo, para os outros quadrinhos, né? Onde tem 6 décimos, né? Que inicia menos 2 décimos. Vai dar o quê? 4 décimos, confiram. O outro quadrinho, resultado, 7 décimos. O terceiro, 6 décimos. O quarto, 4 décimos e o último 7 décimos, certo? Aí você vai fazendo as continhas, né? Vocês fizeram as continhas para obter esses resultados, né? Adição e subtração, ok? Então, confiram os resultados. Ok? Bom, agora a gente vai corrigir a quarta questão. Vamos lá? Pronto, né? Bom, agora vamos corrigir a quarta questão. Diz assim, ó: complete os espaços com os números que faltam. Para encontrar os números que estão faltando, precisamos realizar essas continhas. Aqui na letra A tem uma adição. Para encontrar o número que está faltando, vamos fazer aqui uma subtração. Resultado, 6 inteiros e 22 centésimos. Letra B, temos uma adição. Para encontrar aqui o que está faltando, vamos fazer uma subtração. 41 inteiros é o resultado. No item C, nós temos aqui uma subtração, está faltando um minuendo. Para encontrá-lo, nós vamos fazer uma adição. 85 inteiros e 20 centésimos. E no item D, nós temos também uma subtração, só que está faltando o subtraindo. Nesse caso, nós vamos fazer uma subtração, certo? Resultado, 13 inteiros e 16 centésimos. Confiram a quarta questão. Vamos lá. Ok? Pronto, né? Bom, agora confiram os problemas da página 247. Vejam aí os resultados de cada um desses problemas. Confiram as respostas. Vamos corrigir a página 249. Diz assim, observe as figuras e complete os esquemas conforme o exemplo. Então, seguindo o exemplo, vamos responder o item A e o item B. Lá na letra A, vamos aqui, ó. Vai ficar 4 décimos mais 4 décimos igual a 8 décimos. Aí, transformando em números decimais, ó, 4 décimos mais 4 décimos
igual a 8 décimos. A multiplicação, 2 vezes 4 décimos igual a 8 décimos. A continha, certo? Confiram. Agora o item B, 7 décimos mais 7 décimos é igual a 14 décimos. Transformando em números decimais, 7 décimos mais 7 décimos igual a 1 inteiro e 4 décimos. A multiplicação, 2 vezes 7 décimos é igual a 1 inteiro e 4 décimos. A continha, certo? Confiram. Vamos lá. Ok? Pronto, né? Bom, vamos conferir agora a página 250. Segunda questão diz assim, ó. Calcule o resultado das multiplicações a seguir. Aí ela diz assim, ó, tem um lembretezinho aqui, ó. Lembre-se de que os centavos têm apenas 2 casas decimais. Então, podemos desconsiderar o restante das casas decimais ao terminar a conta. Vamos ver aqui. Então, vai ficar, ó, 350, né? No caso, são R$350, né? Vezes 0,12, né? 12 centésimos aqui. Então, aqui nós vamos multiplicar por 2 e por 1. Não tem necessidade de multiplicar por 0, por esse 0 aqui, certo? Só por 2 por 1. Se você multiplicou por 0 também, o resultado é o mesmo, certo? Não altera o resultado, por isso não tem necessidade, ok? Bom, aqui deu 42, certo? 42 inteiro, R$42. Aí o que ela diz aqui no lembretezinho? Que os centavos só tem 2 casas decimais. Então, o item A, certo? No livro você coloca resposta R$42, certo? Vamos ver aqui na letra B. Na letra B também, aqui nós temos 600, né? Aqui temos uma vírgula e 2 zeros depois, né? R$600, vezes 0,275, né? 275 milésimos, certo? Vamos multiplicar por 5, por 7, por 2. Também não tem necessidade de multiplicar por esse zero aqui, certo? Então, resultados deu o quê? 165. Depois da vírgula, né? Os centavos só tem 2 casas decimais. O restante dos zeros a gente vai desconsiderar, igual como fizemos aqui, certo? Então, vai ficar 165, certo? Reais, certo? Ok? Confiro a resposta. Agora vamos para a terceira. Determine o resultado das multiplicações abaixo. Na letra A, vamos conferir o resultado. Deu 11 inteiros e 4 décimos. Letra B, resposta aqui final. 29 inteiros e 52 centésimos. C, 29 inteiros e 36 centésimos, certo? Confiram. Item D, 3 inteiros e 760 milésimos. Item E, 32 inteiros e 10 centésimos. E no item F, 3 inteiros e 162 milésimos. Confiram. Vamos lá. Ok? Pronto, né? Bom, vamos conferir a página 251. Primeira questão, observe os produtos anunciados neste folheto. Aí tem celular, tem a televisão, o refrigerador e o notebook, né? O preço à vista e a prazo, né? Quanto pagaria a prazo. Bom, na letra A diz assim, Gustavo comprou uma televisão de 32 polegadas e um celular pagando à vista. Quantos reais ele pagou ao todo? Então, a gente faz uma adição, certo? Resultado. Pagou ao todo R$ 1.348,99. Confiram essa continha. Agora vamos para a página 252. Ainda sobre esses produtos, certo? Letra B. Raquel comprou um notebook e um refrigerador a prazo. Calcule o valor de cada parcela e preencha o cheque com a quantia. Então, nós vamos preencher esse cheque com a quantia, certo, das 2 parcelas. Uma do refrigerador e uma do notebook. Bom, somando as duas dá R$ 610. Vejam aí como é que fica preenchido no cheque. Bom, onde tem o símbolo, né, do real, você vai colocar 610, certo? Os números. E depois vai escrever por extenso. Pague por este cheque a quantia de R$ 610. Embaixo você coloca, certo, a data. Fortaleza, 30 de outubro de 2020, né, que é a data de hoje, certo? Confiram. Agora vamos ver o item C.
Quanto Raquel economizaria se pagasse o notebook e o refrigerador à vista? Bom, vamos fazer a continha. Primeiro nós temos que saber o total a prazo, o total à vista, certo? Dos dois produtos, e depois vamos ver a diferença, certo? Entre eles. Bom, aqui nós vamos fazer aqui a multiplicação, certo? Quando multiplicamos números decimais por 10, né? A vírgula, ela vai andar uma casa para a direita. Então, ela vai sair daqui, vai ficar assim, ó. Ela tá aqui, então ela vai vir para cá, certo? Então, deu 2.300. Bom, aqui eu vou acrescentar 2 zeros, né? Que é os 2 zeros dos centavos, certo? Aqui vai ficar 3.800 e aqui eu vou colocar 2 zeros, certo? Ok? Então, aqui seriam os valores a prazo. Então, eu faço a soma dos dois, que dá R$ 6.100. E aqui eu vou somar os valores à vista, certo? À vista, que está lá no folheto, certo? Na página 251. Deu 5.800. Agora, para saber o que ela economizaria pagando à vista, eu faço a subtração, ó. R$ 6.100 menos 5.800, o valor aqui dá R$ 300. Então, Raquel economizaria R$ 300. Confiram, por favor. Agora vamos ver o item D. Olha, é vantajoso comprar qual dos aparelhos a prazo? Por quê? Você deve ter olhado lá no folheto, né, os valores. Então, a resposta, a televisão. O preço a prazo é igual ao preço à vista, certo? Então, os dois valores, tanto a prazo como à vista, no caso da televisão, são iguais. Então, confiram, por favor. Ok? Pronto, meus amores. Então, é isso. Depois vocês façam as atividades extras, continuem estudando, tá certo? Beijos e até